Diz-me então a notícia que abalou todo o Brasil. O que é que aconteceu no Cruzeiro então nestes últimos dias? Foi anunciada a compra do Cruzeiro Futebol, e aqui a gente vai explicar um pouco mais sobre essa divisão Cruzeiro Associação e o Uhum. Cruzeiro Futebol. O Ronaldo Fenômeno passou a ser o sócio majoritário do clube com a compra de 90% das ações. A primeira a SAF, ou seja, em Portugal seria uma SAD, é a primeira SAF brasileira no que toca a clubes, não é? De futebol. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um conteúdo ao Scout. Desta vez estou com o Rafael para falarmos do Cruzeiro de Minas Gerais. Rafael, como é que estás? Tudo bem, André? Aqui está tudo ótimo. Espero que todos estejam bem aí. É um prazer poder falar novamente sobre futebol aqui a todos que acompanham, nos acompanham na Uniscout. Com certeza, e está tudo ótimo. Viemos então, hoje é um episódio assim um bocadinho mais curto, apenas para falarmos sobre o que aconteceu nos últimos dias no que toca à direção do Cruzeiro. Depois de eles terem descido então para a segunda divisão, houveram aqui alguns acontecimentos que são importantes notar e são importantes contextualizar. Rafael, tu sabes melhor que eu, diz-me então a notícia que abalou todo o Brasil. O que é que aconteceu no Cruzeiro então nestes últimos dias? Bom, nesses últimos dias, né, a gente Uhum. vai entrar detalhadamente mais à frente, mas resumidamente, na manhã de sábado aqui no Brasil, foi anunciada a compra do Cruzeiro Futebol, e aqui a gente vai explicar um pouco mais sobre essa divisão Cruzeiro Associação e o Uhum. Cruzeiro Futebol. A compra, né, o Ronaldo Fenômeno passou a ser o sócio majoritário do clube com a compra de 90% das ações. Uhum. Muito bem. E E antes de chegares aí, pelo que eu já estive a ler, é a primeira a SAF, ou seja, em Portugal seria uma SAD, é a primeira SAF brasileira no que toca a clubes, não é? De futebol. Antes de chegarmos então aí, eu perguntava-te como é que foram estes últimos anos de torcedor do Cruzeiro, não é? Como é que foram estes últimos anos a ver o clube, depois do que aconteceu também nas últimas épocas em que o clube é rebaixado. Dá-me aqui um bocado de um contexto e uma história recente do Cruzeiro. exatamente, para poder contextualizar todos, né, do que se passou, do que aconteceu para que o clube descesse para a segunda divisão, a gente precisa voltar lá ao ano de 2014. Na época, o clube tinha um presidente Gilvan de Pinho Tavares, e o clube montou uma grande equipe Uhum. para poder buscar os títulos nacionais. Então, nessa época, o Cruzeiro trouxe Ricardo Goulart, Uhum. Everton Ribeiro, Dedé, vindo do Dedé. Vasco, que foi um dos grandes aportes. O Sim, Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro menos no cenário, porque o Ricardo Goulart veio do Goiás e o Everton Ribeiro estava no Curitiba. Não eram jogadores assim nacionalmente conhecidos, certo. e se tornaram conhecidos aqui no Cruzeiro, né, nessas campanhas. Uhum. O Cruzeiro trouxe o Ceará, lateral experiente do Inter, campeão do mundo, contra o Barcelona de Ronaldinho, Uhum. PSG, né? Trouxe esses jogadores experientes, Tinga, jogou no Borussia Dortmund, no É, Sporting, no né? Sporting, sim. Lisboa teve uma passagem. Enfim, e aí começou a montar esse elenco no ano de 2013. A equipe foi campeã nacional em Uhum. 2013. Revelou alguns jogadores, como o Lucas Silva, por exemplo. Em 2014, manteve a equipe com Uhum. alguns reforços, Marcelo Moreno, Júlio Batista, jogadores que todos conhecem. E novamente o Cruzeiro conseguiu o bicampeonato nacional, Ok. né? Algo assim difícil feito aqui no Brasil. Uhum. E só que administrativamente acabou que as contratações, os pagamentos dessas contratações eram postergados por essa diretoria. E isso ficou, né? Mesmo vendendo o Lucas Silva, vendendo alguns outros jogadores, boa parte desses jogadores, dessas fatias também estavam vinculados a empresários, não tanto Uhum. vinculado
ao clube, então acabava que o clube, na hora de vender, ficava com um percentual abaixo. Mas, enfim, houve também muita falha administrativa. Aham. E aí, em 2017, Uhum. 2017, o Gilvan de Pinho, ele não poderia ser mais eleito, porque aqui no Cruzeiro são no máximo uma eleição, o mandato é 4 anos, então no máximo o presidente fica por 8 anos. Ok. Então em 2017 ele deixou a presidência e aí entrou no seu lugar o Wagner Pires de Sá. Uhum. E aí as finanças já não estavam bem, mas novamente um presidente novo entrou e não não deu atenção para a parte administrativa, apenas para o sucesso esportivo a todo custo. E No, o clube já no, no estava com curto prazo, não é? O sucesso desportivo já exatamente, agora. Aham. exatamente. Então o clube já estava com um passivo muito forte, muito endividado. Aham. Mesmo assim ele trouxe, né, mais jogadores, mais reforços. Então nós tínhamos um time com o Thiago Neves, Sim, com Arrascaeta, né, por exemplo, que chegou até na época do Gilvan, mas nesse time que aflorou e ficou também nacionalmente conhecido. certo, certo. E o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, né, conseguiu o título no primeiro mandato do Gilvan, de Pinho Tavares, em 2017. Ok. Em dois, ganhou uma premiação, né, considerável. Em 2019, continuou a contratar e a investir e não olhar para as finanças. Para as Foi finanças. bicampeão da Copa do Brasil, Aham. com uma premiação recorde de 70 milhões de reais. Oh, Né? uau. Então, houve muita receita nesse sentido, com Aham. estádios cheios. Né? Só que estourou-se uma crise no ano de 2019, dessas más administrações, principalmente esses 2 anos do Wagner Pires de Sá, Uhum. né? Então, muitos salários atrasados, muitas premiações atrasadas. Pois. E, ao mesmo tempo, essas dívidas lá de 2014 de Gilvan de Pinho Tavares já começaram a ser inseridas em processos da FIFA. Uf. E aí começaram a vir esses credores. E aí virou uma bola de neve. Pois. Exatamente. Posteriormente, entre maio e junho, tem um programa nacional aqui no Brasil, da Rede Globo, chamado Fantástico, Uhum. né? Passa aos domingos, um horário nobre, Uhum. onde várias pessoas estão assistindo, e eles conseguiram acesso a documentos, né, que comprovavam ali uma série de probabilidades administrativas Ok. desses dirigentes, com desvio de dinheiro, Certo. né, manipulação de contratos, eles mesmos assinando aumento de salário deles, né, Uau. salário 100, 30, 100, 200, 200. 300% de aumento no próprio salário, ou seja, né, usufruindo totalmente do clube, Sim. e isso foi uma bola de neve, né, salários atrasados, como eu já disse, funcionários do clube de 20, 30, 40 anos já estão lá dentro sem Sem receber, né, receber. Certo. pessoas humildes que ganham salário mínimo, né, Aham. ficaram muito tempo sem receber os seus salários, ainda assim trabalhando, né, Uhum. na luta, não abandonando o clube. E essa questão do lado de fora do campo abateu diretamente sobre o resultado da equipe. Né? Não teria como. Na época ele era dirigido por Mano Menezes. Aham. Passou um tempo, o Mano Menezes pediu demissão. E aí o Cruzeiro trouxe até o Abel Braga, que Sim. hoje agora está no Fluminense. Conseguiu muitos empates, né? Era muito difícil, a pressão estava muito forte, mas não conseguia vencer, empatava muito na reta final. E aí, um último suspiro trouxe um ídolo histórico que a gente tem aqui, que é o Adilson Batista, Uhum. um zagueiro até de seleção brasileira, campeão no Corinthians também. Ele veio, né, ele é vice-campeão da Libertadores com o Cruzeiro em 2019, quando ele era treinador. Ok. Ele veio com o intuito de resolver, mas já era tarde demais, não conseguiu fazer muita coisa. E aí o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira vez, né, em sua história, Aham. com uma crise financeira muito grande e praticamente sem receita para poder arcar com os compromissos.
porque os credores começaram a cobrar, então basicamente tudo que entrava no clube ficava bloqueado, Deixa-me só e aí o clube interromper-te. não. Tu disseste que ele foi vice-campeão da Libertadores, mas foi em 2009, certo? 2009, É, o Adilson Batista. disseste 19. Isso. Eu fiquei 19. Não pode ser, Não, desculpa, desculpa. 2009, está O certo. Adilson Batista ele foi o técnico do Cruzeiro vice-campeão da Libertadores em 2009, Isso, e aí ele retornou em exatamente. 2019 para tentar salvar o clube O aí clube. É, desse rebaixamento, mas não foi possível. certo. Então, E o Cruzeiro acaba por descer mesmo nesse ano, não é? no ano de 2019, Exatamente. depois de um bicampeonato de uma Copa do Uma Brasil, Copa do Brasil. e como eu disse, uma premiação recorde de 70 milhões de reais na época, que foi o maior prêmio até naquela época dada pela Copa do Brasil. Isso E é aí foi incrível. uma crise muito grande. O torcedor teve que ir às ruas para poder protestar, né, Certo, para claro. exigir a renúncia do presidente para que se convocasse novas eleições. Certo. Só que o sistema de presidência do Cruzeiro ele é muito fechado. A torcida não opina. Aham. Então, são entre conselheiros, tem peso de voto, conselheiros que estão lá há 50, 40 anos, tem Ah, peso 6, um pois. associado do clube social, por exemplo, tem peso 1, né? Então, Uf. é uma coisa muito injusta, né? A forma de eleição. É, nós aqui temos um sistema semelhante, mas acho que não é tão desequilibrado como esse. Isso, Não sei, porque aqui eu estou a falar da experiência do Sporting, porque é o que eu conheço. Portanto, temos sócios que já têm mais de 30 anos de sócio, mais de 20 e tal anos de sócio, e esses têm mais votos do que os outros, efetivamente. Ah, mas mas nunca é essa divisão de pessoas da direção valem X e as pessoas de baixo não valem tanto. sim. Acho que não há assim uma discrepância tão grande, mas se eu estiver a dizer alguma mentira, por favor corrijam-me, que eu posso estar enganado. Malta que depois vê isto, escrevam nos comentários, está bem? Porque eu não sei tudo. Sim. Então, E. basicamente, aqui o sócio do futebol, o sócio do clube Ah, de futebol, ele não tem direito a voto. Então, o sócio que tem direito a voto é o sócio do clube social, ok, entendeu? ok. Há uma diferença, não é o sócio do futebol. Mas Eu, tu. por exemplo, sou sócio do futebol, pago minha mensalidade e tenho direito a ingresso, mas eu não tenho direito a votar. Eu precisaria ser sócio do clube. Ok. Então, há essa Ok, diferença. ok. Pois, E para isso é. você ser conselheiro, você precisa ser sócio do clube e você só entra para o conselho se você for indicado por alguém que lá já está. Então, ficava sempre a família. Você vê muitas famílias ali que estão no Cruzeiro Isso, 20, 30, 40, 50 anos usufluindo do clube. Dificilmente sai. isso é um sistema muito viciado, não é? Quer dizer, se Exatamente. só entras com convite, não, Exato. só se conheceres alguém lá em cima, não é? Que te possa dizer, sim, este rapaz pode vir, porque de outra forma é impossível, não é? Então, se tens de ser indicado por alguém, é muito complicado isso. Aqui, quem é sócio do Sporting é sócio de todas as modalidades do clube, ou seja, o futebol está associado à SAD, como o Uhum. Cruzeiro agora deve estar também, o futebol deve estar associado à SAF. E depois todas as outras Exato. modalidades estão associadas ao clube em si. Não é? Portanto, Perfeito. eu, como sócio do Sporting, as minhas mensalidades, tudo o que eu pago mensalmente, vertem para o bolo, para o orçamento de todas as modalidades. Não vai para o futebol. O futebol tem um financiamento diferente. Os sócios não põem dinheiro no futebol desta forma, com os pagamentos mensais. E pronto, e agora aproveito esta ponte para para falarmos então exatamente disso, da SAF. O que é que aconteceu, como é que isso surgiu, como e de que forma é que isto aconteceu. Então, a SAF ela tramitou no Senado brasileiro, né, para legalizar, vamos dizer Uhum. assim, esses clubes, né, sociais a virarem clube empresa para ter Certo. um regimento. É um projeto recente até no Brasil, no final do início desse ano, se eu não me engano, se eu não Uhum. estiver enganado, é que foi aprovada essa lei, e os clubes começaram a movimentar-se, né, para poder
virarem clubes empresas. Clubes Não em Portugal. todos os clubes, Uhum. né? Então, principalmente Cruzeiro e Botafogo, que Ok. passaram a ser os clubes mais endividados do Brasil. O Botafogo até consegue gerir, né, gerir as suas situações, mesmo na segunda divisão esse ano. O clube conseguiu não atrasar salários, né, Uhum. conseguiu voltar agora para a primeira divisão. Subiu, pois sim. O Cruzeiro impossível. Desde de 2019 era uma questão de sobrevivência mesmo do clube. Aham. Então a Certo. gente temia pela sobrevivência Ok. da equipe. E aí, quando houve essa aprovação, através do presidente atual, Sérgio Santos Rodrigues, o clube começou a movimentar nesse sentido. Então, teve que fazer mudança de estatuto, né, com essas pessoas, Certo. Uhum. né, e aí essa primeira aprovação, o clube ficaria com 51%, o clube social ficaria com 51% e o acionista ficaria com 49. 49%, Exato. Uhum. porém, em contrato ali, o acionista ele teria a maioria dos votos, né? A primeira questão que foi aprovada foi essa. E o Cruzeiro começou a trabalhar isso através da XP Investimentos, né? Do seu lá até Pedro Mesquita que chama, Uhum. e para nossa sorte, né? A gente só o futuro vai dizer, mas para nossa sorte, ele é de Belo Horizonte, ele é um cruzeirense. Ok. E aí a É, é gente melhor, é é bom gratificado sinal, sim. fato disso. Não é sinal de É, garantia de sucesso, mas exato. ao menos há essa proximidade, não é? Com o clube. O medo da torcida era justamente esses conselheiros que trataram o clube durante esses 100 anos, ainda, né, a nossa única esperança, vamos dizer, eles conseguissem atrapalhar nesse sentido. Certo. Mas a XP Investimentos seguiu com o processo, segundo eles, houveram interessados, e por fim, no início de dezembro, a XP Investimentos retornou ao Cruzeiro falando: ó, nós temos 3 investidores potenciais. Porém, esses 3 investidores eles não vão comprar o clube se ele não tiver a maioria do, do percentual, Aham. vamos dizer assim. E aí que foi agendada essa nova assembleia para o dia 17 agora, né, que passou, sexta-feira passada, e onde todos, né, aquelas pessoas do conselho, né, Uhum. vários dessas pessoas que prejudicaram o Cruzeiro foram lá votar. Temos muitos conselheiros bons, realmente, que, Certo. né, não é 100%, não é generalizado, mas temos muitas pessoas ruins lá que usufruíam do clube. E aí a torcida ficou naquela insegurança, né, para saber se seria aprovado ou não. Uhum. Vários conselheiros manifestaram a favor, mas vários também disseram, né, que não concordavam, porque, a princípio, a aprovação era para venda do clube entre 51% e Uhum. 90%, né? Deixar essa margem aberta para que o Cruzeiro conseguisse negociar, Uhum. né, com o investidor. E aí, por fim, por volta de 21 horas aqui, o horário do Brasil, né? 23, 20, meia-noite, né? Meia-noite. Horário aí Sim. de Portugal. Sim. Veio a confirmação que foi aprovado, cerca de 95%, né, dos votantes. Certo. Mas a gente tinha 2.000 pessoas aptas a votar, 2.000 conselheiros, foram 590, né, então muita gente não foi, Muita até gente. porque a torcida estava lá na porta, fazendo, né, a sua pressão, protestando justamente para inibir essas pessoas de irem na votação, os contras, né? Porque quem não deve não teme, a gente costuma falar aqui no Brasil. Certo. É, É, e temos o mesmo ditado cá. Sim. Quem não deve, quem não não teme. deve não teme. E a torcida sabe exatamente quem são os conselheiros que prejudicaram o Cruzeiro. Então essas pessoas nem lá estiveram. E aí conseguiu essa aprovação. E aí o presidente falou que agora, até o final de dezembro, ele iria anunciar quem seria, né? Ele também não sabia, a XP, né, um contrato de confidencialidade, Certo. não poderia informar, né? Na hora Certo. certa só iria chamar o presidente para assinar, tanto que, né, a informação nem vazou. Não, de todo. Não, só É, se soube quando ele apareceu. É, exato. foi. E aí, no sábado pela manhã, a gente recebe a informação. Eu até estava seguindo o Twitter aqui do Pedro Mesquita, que é CEO Uhum. da Sim. XP Investimento, mas ele não tem uma conta verificada no Twitter, né? Então, Ele sabia mexer, era ele, verdade ou não.
Ele criou recentemente essa conta, foi até em dezembro agora, até para comunicar com o torcedor. E aí apitou no meu celular aqui, Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro. Eu já Pô. olhei aquilo e falei, mas será que hackearam a conta dele? A conta não é verificada e tal. Aí já pensei, vou lá no Twitter do Ronaldo, né? Eu chego no Ronaldo, tá lá, a raposa e o símbolo E o azul, né? símbolo Eu azul. falei, é, O Ronaldo, é que verdade. diga-se, foi revelado, né, no Cruzeiro, né? Antes de ter saído para a Holanda. Estou certo? Exato. O Ronaldo chegou aqui, certo? O Ronaldo chegou aqui com 16 anos, vindo do São Cristóvão, do Rio de Janeiro. Uhum. E, e ele chegou aqui aos 16 anos e já foi um impacto imediato. Chegou para a base, Sim. rapidamente já subiu para o profissional, né? E uma curiosidade até que o primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Cruzeiro foi em solo português. Foi numa partida contra o Belenenses. A sério. Uma, Um amigável. sério, uma amigável, uma excursão que o Cruzeiro foi fazer aí. Foi o primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Cruzeiro. Eu tenho até a data aqui, foi no dia 5/8/1993. Uau. Belenenses 0, Cruzeiro 2. Tinha Foi a eu, primeira vez tinha eu que o 2 meses Ronaldo de marcou. vida. 2 meses de Você tinha vida. 2 meses aí. Tinha eu 2 meses. Portanto, o Ronaldo ainda ganhou, diga-se, uma taça, uma Copa do Brasil, ou não? No Cruzeiro. Ele fez parte assim do plantel, mas Do ele não, plantel. Sim. Mas não, não certo. chegou a. Se calhar não jogou, não jogou o jogo. É, Ahm, aqui a expectativa então é alta, não é? sim. Como é que está a expectativa aí, aí no Brasil? Porque assim, não é que a gente era a favor assim do clube empresa, a gente tinha muito receio. Uhum. Mas ao mesmo tempo a torcida, como eu já expliquei anteriormente, a torcida não opinava no clube, então acaba que sendo clube empresa ou sendo um clube Era um bocado associativo igual, não para é? nós torcedores, para nós torcedores, teoricamente é a mesma coisa, né? Então a gente tinha muito receio de quem seria essa pessoa, né? Uhum. Se seria um estrangeiro, mas aí essa pessoa entenderia o contexto do Cruzeiro dentro, né, o Certo. que ele representa para o seu povo, o que ele representa para a cidade de Belo Horizonte, para o Uhum. estado de Minas Gerais, para o Brasil. Porque a gente vê muitos donos malucos aí, né? Sim, é o que não Quer falta. trocar a camisa, quer. Se eu não me engano, o do Furlan queria colocar o Michael Jackson lá na entrada do estádio do Furlan, se eu não me engano, é do Furlan mesmo. Então a Ah, gente vê cada coisa, então a gente tinha muito receio disso, né? sim, há donos muito De quem excêntricos. seria, Há quem há uns seria quantos aqui esse na dono. Europa. Há aqui o presidente do. Acho que era do PAOK. O presidente do PAOK era da Grécia, até chegou a entrar no relevado com uma pistola na mão. O presidente do Olympiacos é um magnata muito rico, que é dono do Olympiacos, do Nottingham Forest, e acho que de uma outra equipa também. Portanto, há ali um compadrio entre as equipas, destas duas equipas que passam a vida a trocar jogadores por verbas que às vezes Sim, são absolutamente inflacionadas por eles próprios, né? Porque são eles que estão a fazer negócios com eles próprios, exato. um negócio absolutamente viciado. E sim, eu, se fosse torcedor do Cruzeiro também estava com medo do que é que podia vir aí. Se bem que é um bocadinho diferente, nós aqui em Portugal nós vemos também muita coisa neste aspecto de temos sempre receio que venha um investidor. Queremos um investidor, mas até que ponto é que queremos um investidor? Percebes? Porque ahm, o Benfica falou-se há pouco tempo que podia ter dinheiro de um investidor um inglês, o John Textor, e o presidente, entretanto, andou a negociar com ele. Depois o presidente foi preso e este negócio acabou por ficar. Pelo menos não se soube mais nada disso. Ahm, mas aqui ficamos sempre um pouco de pé atrás porque não queremos largar a nossa autonomia e a nossa identidade. Porque quando se o Sporting Exato. largar, por exemplo, vamos imaginar que o Sporting larga 60%, né, da SAD. É o futebol. É o futebol, perdes o controle do futebol. Percebes?
sim, É difícil. Nós aqui temos uma forma diferente de organização também do clube, né? Porque tu disseste aí que tu, quando pagas uma mensalidade, tu neste momento és sócio apenas do futebol do Cruzeiro, não é? sim. Qual é que é? Se tu quisesses ser sócio do clube, não eras sócio automaticamente do futebol, é isso? Não, Ok, o sócio do clube é para usar o clube mesmo, clube social, piscina, quadra, clube. ok. Aqui a gente fala O clube recreativo, e sim. e só isso, recreativo. E só para explicar, e essa é uma questão do Cruzeiro, tá, porque Uhum. cada equipe no Brasil, do Internacional, por exemplo, o sócio do Internacional, ele vota na eleição do presidente. Ok, Mas o Cruzeiro é uma coisa tão fechada e eles agarraram, né, eles sabem que se abrisse para a torcida, vários deles não perderiam força, pois. né, porque e aí acabam que fica naquele sistema. Ok, Então a gente tinha esse receio do dono, porém, como você disse, ao mesmo tempo a gente queria sair dessas pessoas incompetentes, que, certo. né, é amigo do amigo que ocupa cargo na Claro, base do Cruzeiro, claro. né, de diretoria, né, ele traz os deles, o dele, ele não há uma gestão profissional. Exatamente. No YouTube do Cruzeiro, se alguém tiver uma curiosidade, no YouTube do Cruzeiro no dia 17 foi transmitido essa votação. Uhum. Vocês entrem lá para poder ver rapidamente, que vocês vão ver o amadorismo que é feito a votação, entendeu? A bagunça que é. Então não se há o mínimo de organização. Então como é que esses caras vão gerir um clube de futebol? Deste Né? tamanho, Então, né? exato, Deste né? tamanho. Desse tamanho. Ahm, e é um bocado por aí que eu queria pegar também, para finalizarmos também, porque este é um tema que não vale a pena esticar muito. Está feito, a aquisição do Cruzeiro está feita, está formalizada, e agora a única coisa que nós podemos fazer é criar aqui uma expectativa e criar alguns cenários que podem vir a acontecer, ou algo que podemos esperar. Ahm, e a minha pergunta vai mesmo por aí, se já há alguma indicação, se bem que passou pouco tempo, só passaram 3 dias, é verdade, mas já sabe de alguma mudança que já foi prometida na estrutura do futebol ou na forma como o futebol vai ser gerido? Sim, como você disse, é tudo muito recente. Uhum, Ao longo dos próximos 3, 4 meses, o Ronaldo vai ser inserido dentro do contexto do Cruzeiro, né? uhum, Vai ter uma diligência lá para poder verificar a situação real do clube e vice-versa, mas ele já vai participar da, do planejamento para 2022. ok. Ele, inclusive, disse que está cancelando as férias dele para poder focar no Cruzeiro e aqui no Brasil as férias acontecem no final do ano, né? Certo. Para poder focar no Cruzeiro e planejar o ano de 2022. O que a gente sabe de informação, foi até o site Deus Me Dibre, que é um site que a torcida respeita muito aqui, que foi um Uhum, dos primeiros sites a até questionar essa questão passada aí dos dirigentes uhum, usufruírem do clube, né? Então, é um site que a torcida acessa muito e respeita muito. O Deus Me Dibre disse que o Vanderlei Luxemburgo está mantido, a princípio, para o aham, cargo, não vai haver mudança, né, que é o certo. treinador, e o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol, também está mantido. E aí, o que há de conversas é que o Paulo André, já foi gerente, CEO do Uhum, Atlético Paranaense, hoje está no Valladolid com o Ronaldo, ele ok. já jogou no Cruzeiro, jogou não, ele passou, porque a torcida ele era reserva e a torcida não tinha muita paciência com ele, mas ele jogou no Cruzeiro, jogou no Jogou no Corinthians Corinthians também, no também. Atlético Paranaense, Exatamente. e jogou no Corinthians também. Mas é um atleta muito assim acima da média no quesito de inteligência mesmo, profissionalismo, e sempre foi Certo. muito respeitado nesse sentido. Aham, No Brasil, muitos atletas, né, ficam em cima do muro, não se posicionam, sim. e o Paulo André sempre teve ideias bem interessantes e sempre, né, expôs a sua opinião. Dizem que ele vai chegar para poder ser o CEO, não se sabe o nome ainda, o Hum, superintendente, mas para comandar o futebol, tendo o Alexandre Matos como diretor de futebol, que é Alexandre Matos
Para quem não conhece, ele foi campeão no Cruzeiro em Uhum. 2013 e 2014, depois de muito tempo no Palmeiras, Certo. né? E por último, Atlético Mineiro, e agora ele tá de volta ao Cruzeiro. Portanto, Então ele deve responder direto. O Paulo André. Desculpa, responde, eu já te interrompo outra vez. Força. Não, não, aí fala que o Alexandre Matos e o Ah, Luxemburgo devem responder diretamente ao Paulo André, é mas isso, isso ok. não está confirmado. Ok, Essa é a tendência, tá? ok, ok. Que seja. Portanto, ele deverá chegar para diretor técnico, não é? O Paulo André, É, e depois tem o Alexandre a trabalhar como diretor desportivo, e depois tem o Vanderlei a trabalhar com eles os dois. E depois o Paulo André deve fazer a exato. ponte com o CEO, ou com o presidente, na altura, agora deverá ser o Ronaldo, não é? Pronto, Isso. E aí o Ronaldo ele fica, uhum. Sim, só sim. para poder explicar também, que tá tendo muita confusão no Brasil. Uhum, O Ronaldo ele não comprou o Cruzeiro com todos os seus ativos, porque a princípio ele vai fazer um aporte de 400 milhões de reais uhum. nos próximos 5 anos. 50 milhões de reais já de momento, porque o Cruzeiro tem transfer ban para poder pagar na FIFA de Arrascaeta, por exemplo, comprou do Defenso, Sim. de Riasco. Então o Cruzeiro não pode nem registrar jogadores para você ver, né, Uau. tal situação que está. Então ele chega no momento com esse aporte de 50 milhões, 400 milhões como investimento nos próximos anos. E ele comprou, como você bem explicou aí, que é o caso do esporte, ele comprou o futebol do Cruzeiro. Uhum. Porque tem muita gente falando aqui no Brasil que ele comprou muito barato. Só que ele não comprou os centros de treinamento, os dois centros de treinamento do Cruzeiro não estão aí, né? A Certo. sede administrativa do Cruzeiro não está aí, os clubes do Cruzeiro não estão aí, nem esses bens ficam por conta da associação Da associação. Aham. clube de futebol, Certo. né? Que já existe. A SAF foi criado um novo CNPJ para a SAF, onde existe apenas o clube de futebol. Ok. Então ele fica com os jogadores, com os contratos, torcedor, e é nisso que ele vai movimentar. Tudo o que Além do é aporte, infraestrutura não está dentro desse, ou seja, tudo o que é espaços não físicos está, não está dentro desse exato, negócio. Ok. Não, isso é não interessante está. saber. Porque o Sporting passou por uma Isso. crise gravíssima também há uns anos. ahm, e o estádio do Sporting tem. O Sporting vendeu o estádio, ok? E vendeu partes daquele estádio. O Alvalade Sporting tinha um centro comercial à volta do estádio, integrado dentro do estádio. Um, e acabou por vender todo o espaço. Deixou de ser do Sporting. É de alguém que explora aquele espaço, mas já não é do Sporting. Isso é Uhum. a forma como foi feito, foi um bocadinho não, foi bastante negligente. O Sporting acabou por estar muito endividado e é importante, ainda bem que o Cruzeiro fez isso dessa forma então, porque ao menos salvaguarda se alguma coisa correr mal, que perde-se a equipa de futebol, mas uma equipa de futebol pode sempre recomeçar de novo, mesmo que seja do zero. Ahm, Comprar infraestrutura já é mais difícil, não é? Isso. É. Então, quando ele chega com esse aporte de 400 milhões de reais e ele é solidário a uma dívida, Uhum. hoje, de 1 bilhão de reais que o Cruzeiro tem e que ela deve ser paga nos próximos 10 anos. É esse Uau. o acordo da SAF também. Então, não é só os 400 de investimento, ele é solidário a essa dívida. Se o clube não pagar, o Ronaldo vai ter que pagar, Ok. né, porque ele passa a ser solidário. E como que vai funcionar basicamente esse pagamento, né, Uhum. para vocês entenderem também? 20% de toda a receita do clube SAF, né, no Uhum. caso em Portugal SAD, ele vai ser destinado a esses pagamentos nos próximos 10 anos. Eu- Então, é lógico que a equipe do Ronaldo vai chegar, vai negociar, essa dívida pode cair, logicamente, mas hoje é de 1 bilhão a dívida do Cruzeiro. Lá está, há paralelismos que são exatamente iguais. O Sporting tinha exatamente a mesma questão. Tinha uma dívida gigante, uma dívida para ser paga, que estava a expirar e que tinha de ser paga até ao final de. Não, já não lembro quando é que foi, mas sei que qualquer receita que a SAD tivesse, ou seja, com venda de jogador, 30% caía para o banco, para abater a dívida. É exatamente isso. Só que aí tens mais urgência porque tem de ser paga mesmo E em 10 anos. isso.
não é? E uma pergunta agora aí, que é uma curiosidade, isso funcionou com o esporte? A dívida foi paga, hoje ela está mais Continua, a baixa? dívida está mais baixa, se não me engano, já teve maior, entretanto, já subiu, mas já baixou outra vez, porque tivemos aqueles anos Uhum, do Bruno Carvalho depois do que aconteceu e houve a pandemia também. Ahm, sim, mas o clube parece estar a estabilizar um bocadinho mais. Mas lá está, falta continuidade, falta. Isto tem de continuar assim durante muito tempo. Eu não sei quanto tempo é que isto vai continuar assim, percebes? O entendi. Sporting hoje em dia não é o clube, é o terceiro clube português com o maior orçamento para transferências e para salários, mas é muito longe dos outros, do Porto e do Benfica, Sim, muito longe ainda, entendi. de estar à vontade para poder gastar o que os outros gastam, não pode, simplesmente. Por isso é que cá já se fala, os adeptos querem muito que o Pablo Sarabia fique no Sporting, que está emprestado do PSG. É o empréstimo, né? Aham, É um PSG. empréstimo, mas já o Ruben Amorim já veio dizer que gostamos muito do Pablo, mas a direção pode fazer só alguns esforços e se tiver de passar de um limite, não pode. Há um teto que eles Sim, e não há exceções, no fundo. E o Sarabia seria uma exceção, porque o Sarabia é um jogador que vem de um campeonato e de uma estaleca financeira completamente diferente. Né? O Sarabia vem jogar para Portugal depois de ter jogado fases finais da Liga dos Campeões e de ter jogado fases finais do Campeonato do Mundo pela Espanha e de repente está a jogar em Portugal. Né? E é um jogador de campeonato, claramente. Né? E nota-se sim, quando ele joga, é mesmo um jogador acima da média. Nota-se perfeitamente, é um jogador super inteligente. Um, sim, e é muito importante na forma como o Sporting joga. E pronto, esse tipo de esforços o Sporting não consegue fazer e já se percebeu que não vai haver o esforço para manter o Sarabia porque é incomportável financeiramente. sim. É por aí. E pronto, olha, acho que estamos aqui, estamos esclarecidos sobre o que aconteceu em Belo Horizonte. Tens mais alguma coisa aí para acrescentar? Não, só para poder fechar, o Uhum. Ronaldo também opinou sobre o futebol e que eu achei muito interessante, e é esse tipo de atitude que eu espero, e acho que vários torcedores do Cruzeiro também, que é bem pés no chão, né? Não é chegar aportando dinheiro, contratando jogadores experientes ou repatriando da Europa. Sim, Não é isso que a gente quer no Cruzeiro. O que a gente quer é que o clube seja realmente sustentável, né? Que, né, cria suas receitas e ande, que cresça, né? Pés a pés, passo a passo, mas passo. dentro né, Exatamente, da sua receita, que a gente já sofreu muito por isso, né, o clube quase foi extinto, exatamente, então isso tem que ficar bem claro. Então o Ronaldo, ele colocou pés no chão, disse que vai investir em jovens jogadores, né, mas jogadores capazes, capacitados, No um ou outro fundo, experiente com certeza, né, vai trazer para, né, que é necessário até para crescimento, para desenvolvimento desses jovens. claro, claro. Estava lendo sobre até o português, o Fonte, né, o zagueiro, O José Fonte. Aham. que José Fonte, né, um zagueiro, um bom zagueiro, Sim, mas diz que o impacto do José Fonte nos jovens, ele jogou com o Van Dijk, né, por quando exemplo, jogou no Southampton, sim, no sim, Southampton, sim. aí eu me fugiu os nomes aqui, mas os vários zagueiros que o José Fonte jogou, jovens zagueiros, hoje eles estão muito melhores. Acho que o Gabriel Magalhães O também Gabriel jogou com ele no do Lille, Arsenal, né? no Foi Lille, companheiro dele no no Lille, exatamente. isso. Foi, foi, E, foi. e eu acho que o Cruzeiro ele tem que pensar isso, né? Jogadores O, experientes que têm uma ética de trabalho, que evoluam a intensidade, o compromisso dos jovens e que os ensine também, né? Para eu, desenvolvimento. visto de Portugal, ou seja, visto de fora, o que me parece é que o Cruzeiro tem uma base muito boa, muito acima da média. A base do Cruzeiro é muito forte. E parece Uhum. que nos últimos anos, ou nos últimos 5 anos, 6 anos, não se fez uso dessa base como se devia ter utilizado. Porque é a tal coisa do futebol ser autossustentável. Porque tu tens de fazer os jogadores. Tu não podes depender de comprar jogadores. Os jogadores têm de vir da tua formação.
quando o jogador vem da tua formação e tu vendes um jogador por 10 milhões de euros, já pagaste os outros todos. E os que sim, vêm a seguir. Portanto, o investimento acaba sempre por compensar. Se for bem feito e se a formação é boa, não temos nada a perder em tentar usá-la, não é? E faz falta esses tais jogadores como o José Fonte, os jogadores como outro exemplo é o Luís Neto, o central português jogou no Zenit muitos anos, está no Sporting e veio há 2 anos. Apanhou uma equipa também de muitos miúdos e eu nunca pensei, mas ele é um dos líderes do balneário e é super respeitado naquele balneário, apesar de não ser titular indiscutível. É um dos líderes, é um pilar sim, do balneário e isso é muito importante, tens esse tipo de jogadores. O Neto tem 33 anos, acho eu, ou 32. sim, Portanto, já não é o mesmo jogador que era, mas a influência que ele tem nos outros jogadores mais novos é muito importante. É muito importante. E é isso que o Cruzeiro também tem de correto. fazer. O Cruzeiro tem alguns jogadores com alguma idade no elenco. Tens o Henrique, tens o Sobis, terminou a carreira, ahm, Isso, o Fábio ainda está lá. Portanto, sim, há aqui uns quantos jogadores que já podem ser esses jogadores, mas não sabemos se vão ser porque estão a ganhar muito. Por exemplo do Henrique, que deve ter um dos salários mais elevados do plantel, não é? isso. Exato. Ele tem sim, tem um dos salários mais altos e tá machucado, né? Pois, Tá, ficou a temporada toda machucado. O contrato teria que encerrar agora e o Cruzeiro vai ter que renovar com ele, porque não pode, né, ficar o jogador sair lesionado. pois, Mas é um jogador que agregou muito pouco ao Cruzeiro desde o rebaixamento de 2019. pois. Ele foi emprestado ao Fluminense, retornou e não jogou mais. Mas o Fábio, sim, é uma liderança perto de completar 1.000 jogos com a camisa do Cruzeiro. E só para exemplificar dois exemplos que você disse de má utilização da base. Uhum. O Dudu do Palmeiras, por exemplo, é da base do Cruzeiro, né? Foi vendido, que a gente diz aqui, a preço de banana, no dia de que ele retornou para o Palmeiras. E mais um do Palmeiras, o Rony, é da base do Cruzeiro, foi O trocado Rony, a sim. troco, O né? Foi Rony é bom jogador. trocado, rodou, nunca teve oportunidade de jogar no Cruzeiro, jogou muita bola no Atlético Paranaense Sim. e consolidou com Abel Ferreira lá no Palmeiras. Também é da nossa base e tem pouquíssimos jogos como profissional aqui. Exemplos. E como esse, de certeza que há mais. E é uma questão de agora, da nova direção, dar um novo rumo ao clube e tentar passo a passo. Se não for para o ano, se calhar não vai ser para o ano que vão subir ainda, mas se para o ano conseguirem uma base estável para a equipa, depois montar algo em cima disso é mais fácil no ano a seguir. Um, Isso, isso. e é preciso ter paciência. É o que é. Com, É, a situação em que o Cruzeiro estava, não há milagres. Pode haver um exato. milagre, mas é difícil. É difícil. Mas espero que corra tudo bem. E que eles tenham cabeça e ponderação nas decisões que tomam, principalmente no recrutamento e na forma como gerem depois todo o orçamento e todo o salário da equipa. Sim. Rafa, estamos com 45 minutos. Acho que vamos ficar por aqui. Foi muito Podemos esclarecedor. encerrar. Foi muito esclarecedor esta sessão. Que bom, Muito que bom. obrigado aqui pelo teu tempinho. Uma segunda-feira. Eu deixo-te aqui para as tuas despedidas. Não, obrigado você pelo convite. Convidar todo mundo a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. A gente está fazendo muito conteúdo bacana do Brasil, de Portugal. E, e a gente vai fazer ainda mais, né? Fazer ainda mais, vamos acompanhar esse Cruzeiro de perto aí. No dia 2 de janeiro, o Cruzeiro completa 101 anos e o Ronaldo já falou que vai estar aqui em Belo Horizonte. A torcida já pediu para que ele vá para o Mineirão para colocar 70 mil pessoas lá para poder recebê-lo. Mas além disso, a gente tem muita coisa aqui no Brasil para poder falar. A gente já falou sobre Fortaleza, já falamos sobre o Grêmio. Vamos falar de todas as equipes, né? Então, convidar todo mundo a se Vamos a inscrever, nos todas. acompanhar, É trocar isso. ideia, conversar e É isso. aprendermos um com o outro. É isso mesmo, Rafa. Muito obrigado, hein? Malta que estão aí desse lado. Muito Eu que obrigado agradeço. muito obrigado aí pelo vosso tempo. E um grande abraço e até à próxima.